Olá, galerinha do Sexto, tudo bem com vocês? Bom dia para vocês. Espero que todos estejam bem se cuidando. Hoje a nossa videoaula é revisão para a nossa avaliação. Vamos lá? Hoje nós iremos falar um pouco sobre aprendendo a estudar a história. O que é história? História é a ciência que estuda as mudanças e transformações determinadas pela humanidade no tempo cronológico e no tempo histórico, tá? A história, ela não é apenas uma sucessão de fatos, e sim uma construção coletiva e cultural que determina aspectos vividos pelos grupos humanos no decorrer de suas vidas. O tempo, ele pode ser classificado de três formas, que é o tempo geológico, o tempo cronológico e o tempo histórico. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O tempo geológico nos ajuda a entender, por exemplo, as transformações que se processam na Terra, o surgimento e o desaparecimento dos fósseis por meio da medição da passagem das eras. Já o tempo cronológico está diretamente influenciado pela maneira como o ser humano vê a vida. Sendo assim, o tempo cronológico é a periodização, é a contagem do tempo de forma exata e proporcional. Vamos lá? Agora o tempo histórico. O tempo histórico, ele é diferente dos outros tempos, de outras formas de contar o tempo. Essa contagem de tempo não segue exatamente uma sucessão de fatos históricos e ações humanas. Para o historiador, contar o tempo é importante para sabermos o início e o fim de um fato histórico, para periodizar um dado acontecimento. Sendo assim, as transformações sociais resultantes das ações dos agentes históricos são fundamentais para entender o tempo, ou seja, todo o processo, toda a história, todo o processo cultural e desenvolvimento humano, ele é importante para contar o tempo histórico, para datar o tempo histórico. Agora iremos abordar a seleção natural. Essa teoria ela foi levantada por Charles Darwin, segundo a qual as espécies que melhor se adaptarem ao meio sobrevivem no processo evolutivo. Ele deduziu que as espécies da mesma família apresentavam características e modos diferentes de vida. Então, o que é uma seleção natural? É uma sequência da mutação, isto é, que as espécies evoluem de acordo com a sua necessidade de adaptação ao meio em que vivem. Agora iremos abordar o Homo erectus, tá? O Homo erectus, ele foi encontrado em todo o continente africano. A sua estrutura física evoluiu, ele passou a ter a altura de 1,60 m e ele pesava 70 quilos, tá? Ele era bípede e ereto, ou seja, ele andava igual nós andamos hoje em dia, igual os seres humanos atuais. Vivia em cavernas, se alimentava de frutos e raízes e carne, inclusive carne assada. Ele foi responsável pela descoberta do fogo e ele também produziu utensílios feitos de madeira. Também produziu ferramentas, além de armas para a caça. Agora iremos abordar como se deu a ocupação da região amazônica. As teorias afirmam que ela teria começado por volta de 13 mil anos atrás, com a migração de grupos indígenas originados do Andes e da América Central. Os rios, eles foram o principal caminho para que isso acontecesse, o que rendeu à região o apelido de Mesopotâmia Amazônica.
Agora iremos abordar outro ponto na nossa avaliação, que são os hominídeos característicos do Paleolítico. Eram eles os Australopithecus, o Homo habilis e o Homo erectus. Também é bom destacar que houveram duas mudanças significativas no período neolítico, tá? Elas foram decisivas para o ser humano, que foi a Revolução Agrícola e a criação de animais. Outro ponto também que iremos abordar é a arte rupestre. Elas são imagens pré-históricas nas quais são representadas sobre pedras, e nessas pedras os hominídeos colocaram as ações e as figuras de animais e de seres humanos. Houveram 3 hipóteses para as artes rupestres. A primeira é a hipótese mágica. Essa hipótese, ela chama atenção para o uso de desenhos como uma representação mágica da ação. A outra hipótese é a hipótese descritiva, afirma que os grafismos das cavernas e das rochas seriam narrativas visuais objetivas. E também temos a hipótese da linguagem, é que esses desenhos representavam uma forma de escrita de um determinado grupo. Também estará na nossa avaliação, vocês terão que colocar a diferença entre monoteísmo e politeísmo. Monoteísmo é a crença em apenas um Deus. Uma determinada civilização que nós estudamos que era monoteísta e que atualmente ainda é monoteísta são os hebreus. E temos também o politeísmo. O politeísmo é a civilização ou povo que adora a vários deuses, tem a crença em vários deuses. Essa foi a nossa revisão para a nossa avaliação. Agora iremos fazer a correção da nossa revisão. Questão 1. Quais são as classificações do tempo? Tempo geológico, tempo cronológico e tempo histórico. Questão 2. Defina história. História é a ciência que estuda as mudanças e transformações determinadas pela humanidade no tempo cronológico e histórico. Que hominídeos são característicos do período paleolítico? São os Australopithecus, Homo habilis e o Homo erectus. Comente sobre o Homo erectus. Ele foi encontrado em todo o continente africano. Sua estrutura física evoluiu, passando a ter 1,5 metros e pesar 70 quilos. Ele era bípede e ereto. Vivia em cavernas. Foi responsável pela descoberta do fogo, se alimentava de frutos e raízes e carnes, inclusive assadas. Produziu utensílios e ferramentas de madeira, além de armas para a caça. Explique número 5. Explique a seleção natural. É uma consequência da mutação, visto que as espécies evoluem de acordo com sua necessidade de adaptação ao meio em que vivem. Explique a origem das espécies segundo Charles Darwin. Essa teoria foi levantada por Charles Darwin, segundo a qual as espécies que melhor se adaptarem ao meio sobrevivem ao processo evolutivo. Ele deduziu que as espécies de uma mesma família apresentavam características e modos de vida diferentes. Questão 7. Explique como se deu a ocupação da região amazônica. As teorias afirmam que ela teria começado por volta de 13 mil anos atrás, com a migração de grupos indígenas originados dos Andes
e da América Central. Cite 2 mudanças do período neolítico: a Revolução Agrícola e a criação de animais. Defina a arte rupestre. São imagens pré-históricas nas quais representam sobre pedras as ações de animais e humanos. Explique monoteísmo e politeísmo. Monoteísmo, a crença em um único Deus. Politeísmo, a crença em vários deuses. Essa foi a nossa revisão e a nossa correção para a nossa avaliação. Aquele PDF que foi mandado para vocês. Estudem, tá bom? Estudem direitinho, reservem um tempo para estudar no dia de vocês, durante o dia. Boa avaliação, tá? Beijos e fiquem com Deus. Tchau!